E você, já agradeceu por não estar correndo o Tour de France hoje? Afinal de contas, depois de 10 etapas, mais de 1.600 quilômetros percorridos e 20 mil metros de ganho de elevação escalados, finalmente os nossos guerreirinhos tiveram hoje o seu primeiro dia de descanso. E aproveitando que hoje não teve corrida, que tal a gente fazer um recap do que rolou até aqui no Tour de France 2025? Então vamos lá, o Tour de France começou com uma etapa plana que permitiu a um sprinter vestir a camisa amarela de líder da classificação geral. Com um bom trabalho da Alpecin, Jasper Philipsen leva a primeira etapa e veste a camisa amarela. A etapa 2 já foi uma etapa com morro e que proporcionou belíssimas disputas, inclusive um final maravilhoso com um sprint na subida decidido por Mathieu Van Der Poel, o favorito da prova, em cima de Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Van Der Poel pegou a camisa amarela e deixou a Alpecin 2-2 até esse momento. A etapa 3 era plana e sem muitas disputas pro pessoal da classificação geral, ou seja, um estágio mais voltado pros sprinters, e levada por Merlier em cima de Jonathan Milan na arrancada final. Já na etapa 4, de volta pros morros, a gente viu a primeira grande disputa entre Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Numa arrancadaça do Pogacar, parecia que ele tinha deixado o Jonas pra trás, mas ele não conseguiu. A disputa final dessa prova foi muito intensa e marcada por muita gente forte brigando por posição. Mas no fim das contas, deu Pogacar na sua vitória número 100 da carreira. A primeira dele desse Tour de France e logo em cima de Mathieu Van Der Poel e Jonas Vingegaard. Diga-se de passagem, mais uma belíssima etapa para quem estava assistindo. A etapa 5 foi a primeira de contra-relógio nesse Tour de France. Remco Evenepoel conseguiu demonstrar sua superioridade nessa modalidade, conseguindo uma vitória até tranquila. Pogacar ficou em segundo, 16 segundos atrás do Remco, mas botando mais de 1 minuto em cima do Jonas, que não teve um dia bom. E pela primeira vez nesse Tour de France, Pogacar veste a camisa amarela. A etapa 6 foi mais uma etapa de morros e muito boa para a fuga. Destaque para o irlandês Ben Healy. Ele estava fortíssimo no dia, fez várias tentativas de sair para a fuga no começo da prova, e depois que finalmente foi formada uma fuga, foi ele a dar a fuga dela fuga e conseguiu uma vitória, a primeira dele no Tour de France. A outra grande história desse dia foi Mathieu Van Der Poel conquistando de volta a camisa amarela. Ele que saiu na fuga, mas quebrou nos quilômetros finais, conseguiu conquistar a camisa amarela do Pogacar por 1 segundo. A etapa 7 era mais uma formada por vários morros, e com várias tentativas de fuga sendo anuladas tanto pela Visma quanto pela UEA. Belíssimo trabalho do Wellens e do Pogacar pela UEA. E Pogacar vence num sprint fatal que, pasmem, Jonas Vingegaard foi o único a conseguir acompanhar. E nessa, o Pogacar pega a camisa amarela de volta do Van Der Poel. A etapa 8 era plana e não teve muita ação. Jonathan Milan conquista a vitória no sprint final e segue vestindo a camisa verde. A etapa 9 era mais uma plana e perfeita para os sprinters. Só que Mathieu Van Der Poel tinha outros planos, atacando junto com um companheiro logo na saída da zona neutra, a mais de 170 km pro fim da prova. O ataque foi tão imprevisível que as equipes dos sprinters nem se deram ao trabalho de fechar o gap. E isso fez com que a fuga do Van Der Poel durasse até literalmente o último quilômetro da prova, quando eles finalmente foram alcançados pelo pelotão e a disputa ficou entre os sprinters. Nessa, Merlier leva vantagem em cima de Milan e vence a etapa. A etapa de ontem foi a 10ª e a última antes da parada pro descanso. Essa sim, a primeira etapa chamada de etapa de montanha desse ano. É formada uma fuga com vários pilotos fortíssimos e principalmente interesse da equipe EF. Afinal, claro, Ben Healy estava lá. Ele que começou o dia a 3 minutos e 55 segundos do tempo do Pogacar e mesmo não tendo sido campeão da etapa, ele sai como vencedor. Afinal de contas, consegue reverter esse tempo e colocar 29 segundos em cima do Pogacar, indo pro dia de descanso vestindo a camisa amarela. E depois do Healy fazer tanta força, a vitória acabou sobrando no colo de Simon Yates, que contou com ataques nos momentos certos para levar a última e decisiva subida da prova. Com Pogacar em segundo lugar pela camisa amarela, mas mais de 1 minuto à frente de Van Der Poel e Vingegaard, começa a segunda semana do Tour de France. Uma que vai ser marcada por dias duríssimos e imperdíveis para nós fãs. Por isso, não deixe de acompanhar a prova, mas também é no Flow para saber de tudo que tá rolando. Aí comenta aí pra quem tá a sua torcida, tá?